Olá, sejam bem-vindos a mais uma Pílula do FIND, Grupo de Pesquisa em Financiarização e Desenvolvimento da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Daniel Henriques, sou economista e mestre em Economia pela Universidade Federal Fluminense e pesquisador do FIND. A entrevistada de hoje é a economista Denise Gentil, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também integrante do FIND. Falaremos sobre o endividamento das famílias, tema central em um cenário de precarização das condições econômicas dos brasileiros, em especial daqueles mais vulneráveis. Denise, seja bem-vinda e obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite, Daniel. Será um prazer conversar com você na Pílula do FIND. Pela lógica da financiarização, o Estado torna-se refém de seus limites orçamentários, como se fosse um indivíduo ou uma família. Nesse sentido, no lugar do Estado de proteção social, perpetua-se a cultura do individualismo e das finanças pessoais. Você poderia falar para a gente sobre essa financiarização no cotidiano das pessoas? Sim, há autores que fazem essa análise, não é, da financiarização do cotidiano, e eles têm abordado, eles têm tirado um pouco o foco das corporações para fazer uma abordagem mais que valoriza as diversas maneiras pelas quais as finanças estão na base das práticas da vida cotidiana das famílias. Esses estudos eles têm questionado os esquemas voltados para a incorporação das famílias de classe média nos mercados financeiros através de planos de aposentadoria, plano de saúde, hipotecas residenciais, seguros de vida, até o seguro-desemprego, enfim, a incorporação da classe média através desses produtos financeiros que são comercializados em massa. Então, ao participar do mercado financeiro, os indivíduos eles são estimulados a internalizar normas de risco, né? Eles são estimulados a tomar o risco e a desenvolver certas subjetividades para eles atuarem como investidores ou como proprietários de ativos financeiros. Isso é uma cultura da financiarização, né? Ela é feita em cima daquilo que a gente chama de cidadão investidor, que é uma perspectiva cultural sobre a financiarização, e particularmente de como a financiarização invade os domínios da vida cotidiana das pessoas, né? Isso é um pouco amenizado com aquela expressão de democratização das finanças, certo? Mas, na verdade, o que acontece é o seguinte: os produtos e os serviços financeiros eles foram disponibilizados para uma grande parte da população, ao invés de eles serem meramente uma prerrogativa, digamos, de uma classe, de uma elite rentista, né? E qual é a narrativa? A narrativa é que as pessoas têm que ter responsabilidade individual e que elas têm que tomar risco, certo? Então, planos de aposentadoria em regime de capitalização, crédito ao consumidor, hipotecas habitacionais, crédito rotativo, cheque especial, as pessoas elas são induzidas a entrarem nesses esquemas. Por quê? Porque aquele Estado que as protegia deixou de existir, certo? O Estado que tinha fundos públicos, né, em que na aposentadoria existia um fundo público, os ativos contribuem para esse fundo para que os aposentados e pensionistas recebam seus benefícios. No caso do seguro-desemprego, as pessoas ficavam desempregadas, mas tinham um fundo público que fazia com que elas pudessem receber o seguro-desemprego, certo? As pessoas que estão doentes recebem, através do SUS, os benefícios, os serviços de saúde gratuitos, porque o SUS é universal. Então, tudo isso deixou de existir quando a financiarização assume o domínio da acumulação. E aí, o cotidiano das pessoas muda, elas passam a ter que buscar no mercado financeiro a provisão das necessidades mais básicas das suas vidas, né? Então, as pessoas são obrigadas a comprar produtos financeiros para se protegerem
das incertezas da vida. Então, o resultado, não é que, evidentemente, essas pessoas vão ter alguns, digamos, interlocutores, né? Os bancos de investimento de varejo, né? Assim, desenvolvimentos institucionais e avanços tecnológicos que vão facilitar o acesso das pessoas. Você acessa pelo celular empréstimos, você acessa pelo celular aplicações financeiras, você acessa pelo celular a pólice de seguros de vida, certo? Então, há um certo desenvolvimento tecnológico que acompanha essa cultura da financiarização. Há isso que se chamou de financiarização do cotidiano, né? Ela vai ter como intermediários que vão conectar as famílias com o mercado financeiro. Elas vão ter como intermediários os bancos, os fundos de pensão, os fundos mútuos, né? Então, existe uma preocupação aí de estudar, né, como esses atores que não estão na elite, como é que eles são absorvidos pelos domínios das finanças e se transformam em pequenos investidores, né? Então, isso é feito em escala maciça, né? Eles analisam a financiarização através de várias imagens e textos, campanhas publicitárias, revistas de dinheiro, manuais de investimento, campanhas de alfabetização financeira, né, que são representações culturais que mostram que as finanças são realizadas diariamente por gestores financeiros, por profissionais de marketing e por atores políticos que tentam envolver as famílias no mercado financeiro. Então, essa financiarização do cotidiano tem sido facilitada por esse discurso de que não há verbas públicas que sejam suficientes para atender a necessidade da população e que, portanto, cada indivíduo vai ter que assumir riscos e fazer a autogestão da sua vida para a sua autorrealização. Então, o que acontece? Muito longe da segurança proporcionada pelos esquemas de bem-estar social que existiam no pós-guerra, os indivíduos hoje eles têm que enfrentar um mundo de risco, no qual eles próprios têm que se responsabilizar por lidar com as incertezas da vida. E esse risco hoje não vem só do mercado de trabalho, da flexibilização das regras trabalhistas, não vem apenas do recuo do estado de bem-estar social, vem agora da volatilidade dos mercados financeiros que os indivíduos têm que depositar lá o atendimento das suas necessidades. Então, eles se tornam pessoas triplamente vulneráveis, né? O que é transmitido para as pessoas é que o risco não é algo ruim, né? O risco é algo que o indivíduo deve assumir para atingir o retorno do investimento necessário para ele se sustentar. O risco passa a ser não uma coisa perigosa, mas uma força motivadora para entrar no mercado financeiro e se proteger contra o desemprego, a saúde, a falta de saúde, né? Então, ele é estimulado a gerenciar ativamente esse risco, esse indivíduo investidor, né? E para isso se diz que ele tem que se preparar adequadamente, que ele tem que ter educação financeira, né? Que ele tem que ter disciplina, ele tem que ser um ativo gerenciador da sua própria vida, das suas finanças. Então, criou-se essa figura do empreendedor, né? Criou-se essa figura do sujeito investidor, que é aquele indivíduo autônomo que se assegura a si próprio contra os riscos da vida, né? E que conhece muito, ele é alfabetizado na alfabetização da financiarização e da autodisciplina, certo? Então, existe um autor que destaca que tudo isso, Arthur, que é o nome dele, tudo isso leva à criação de uma natureza individualista, egoísta, né? Os indivíduos eles agem por conta própria apenas para o seu próprio benefício e para o benefício da sua família, não é? E, enquanto isso, as pessoas vulneráveis que se envolvem nessa ciranda, elas não possuem preparo financeiro para tomar decisões informadas sobre o planejamento financeiro. E o que acontece é que, normalmente, a classe média, ela geralmente superestima, ela tem uma confiança equivocada sobre a sua própria capacidade de fazer julgamentos financeiros, né? Então, a expansão dos mercados financeiros coincide, né, é a contraface do recuo do estado de bem-estar social em muitas economias da periferia e também nas economias avançadas, né?
O Estado, então, a gente pode dizer que ele é cúmplice desse processo de financiarização, porque ele faz isso para abrir espaço de rentabilidade para os mercados privados, né? Então, a financiarização, na verdade, é uma maneira do Estado organizar essa população para que só alguns possam florescer. Né? Só floresce a elite financeira e o resto da população ela é deixada para trás, né? Então, a gente precisa muito desafiar essa financiarização do cotidiano, né? É quase impossível, porque é uma máquina cultural e é uma máquina de acumulação muito bem montada, em que o Estado é cúmplice, o Estado é agente dessa lógica, né? Então, os fundos de pensão, os fundos mutualistas, né, eles conseguem politizar o debate, eles conseguem politizar até a rotina das pessoas, estimulando, apoiando, né, introjetando abordagens de investidores financeiros e de empreendedores na vida cotidiana das pessoas. É isso. Diante das difíceis circunstâncias que se apresentam em diversos aspectos após o surgimento da pandemia de Covid-19 e do consecutivo agravamento de um quadro de endividamento no país, como você observa o futuro da economia brasileira? Há alternativas ao ciclo vicioso, desigualdade, pobreza e endividamento que hoje parece imperar no país? Olha, Daniel, a alternativa significaria a mudança do regime de acumulação financiarizado. Mas, claro que, né, focando especificamente nessa questão do endividamento, a gente pode propor o que seria a saída para essa situação, né? Então, toda essa situação de expropriação da renda das famílias, ela torna urgente não apenas um auxílio emergencial precário, de baixa cobertura, né? Mas ela torna urgente os serviços universais de saúde, educação, saneamento básico, habitação, alimentação, que possam dar perspectivas sociais reais de sobrevivência às famílias, para poderem enfrentar os efeitos da pandemia, né? Então, esse amparo, ele precisa vir de um conjunto de políticas articuladas e, não menos importante, né, a criação de um programa de postos de trabalho em que o Estado funcione como o empregador de última instância. Isso é, assim, absolutamente essencial, né? Então, o endividamento, ele ameaça a sobrevivência das famílias, ele compromete o mínimo vital. E ele se transformou num problema social, ele não é um problema individual. Então, ele se transformou num problema social que exige que o governo intervenha e faça negociações coletivas. O governo precisa interagir entre as famílias e os bancos, porque as famílias sozinhas elas não têm poder e nem força para mudar essa situação de endividamento. Então, só o governo tem a capacidade de organizar um amplo acordo de forma a garantir um mínimo existencial para as famílias, prazos de carência, taxas de juros menores, redução do estoque da dívida, parcelamentos amplos e, quando necessário, o próprio perdão total da dívida, como é o caso da dívida dos estudantes e da dívida de outros segmentos extremamente vulneráveis que, no período da pandemia, né, estão com dívidas impagáveis, né, durante a pandemia e a recessão econômica. Agora, eu não vejo como isso possa se tornar realidade, quer dizer, o Estado intervindo, inclusive usando os bancos públicos para ajudar as famílias a saírem da situação de armadilha do endividamento. Eu não vejo como isso possa acontecer sem que sejam desmontados todos aqueles mecanismos que foram criados pela era neoliberal, teto dos gastos, os limites da lei de responsabilidade fiscal, a independência formal do Banco Central, a reversão das flexibilizações da legislação trabalhista, né? Então, enfim, a destruição do mercado de trabalho. Nós precisamos reconquistar os direitos trabalhistas, reconquistar os direitos previdenciários, né? O Estado precisaria reestatizar áreas estratégicas, certo? E revitalizar os bancos públicos. Enfim, nós precisaríamos desmontar toda essa indústria cultural do empreendedorismo, do cidadão
investidor, desmontar todos os mecanismos no campo microeconômico e no campo macroeconômico, né, que são mecanismos que imobilizam o Estado e que proíbem o crescimento econômico. Né? Então, antes de mais nada, um problema político. Claro que a gente pode se reunir, todos os economistas, fazer muitas propostas de reindustrialização, não é? De combate à pobreza, etc., mas o problema central é político. E isso implica em retirar poder de uma elite financeira predatória, nefasta para o país, que se recusa a fazer pactos democráticos, que é excludente, que é indiferente e que ameaça as condições mínimas de sobrevivência, não apenas do nosso país, mas do próprio planeta. Então, esse é um desafio dos maiores que a humanidade já enfrentou. A financiarização impôs um desafio político que eu acho que ele tem tantas ramificações, é uma hidra de tantas cabeças, inclusive uma delas é a ambiental, que vai acabar levando à destruição do planeta se nada for feito para que a gente se contrapone. Denise, muito obrigado pela atenção e pela disponibilidade. Aproveitando, convido a todos para conhecerem o FINDE através do nosso site, das nossas redes sociais. Assistam também as nossas pílulas e reuniões no canal do YouTube. Obrigado a todos. Um grande abraço. Obrigada, Daniel. Um grande abraço. Foi um prazer.